Hoje, na Praça São Pedro, cerca de 15.000 pessoas participando dessa audiência. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O bom dia do Papa Nel Francisco. viaggio all'interno delle 10 Na parole, viagem dentro das 10 arriviamo oggi al palavras, comandamento sul nós padre hoje e la vamos madre. abordar o mandamento sobre o Si pai e a parla mãe. dell'onore dovuto ai genitori. Fala da honra que nós devemos aos nossos pais. Cosa è questo onore? E o que é essa honra? Il termine ebraico O indica la termo gloria, hebraico il indica a glória, valore, o valor, alla lettera il peso, ou seja, o la peso, consistenza di una realtà. a consistência dessa realidade. Non è questione di forme esteriori, Não é uma ma questão di de verità. forma externa, exterior, mas de verdade. Honrar a Deus nas Escrituras quer dizer reconhecer a sua realidade, fazer as contas com a sua presença. E isso se expressa também através de ritos, mas implica, sobretudo, atribuir a Deus o lugar certo na nossa existência. Honrar o pai e a mãe quer dizer, portanto, reconhecer a sua importância também com gestos concretos, gestos que expressam dedicação, carinho e cuidados. Mas não é somente isso. A quarta palavra, o quarto mandamento, tem a sua característica. É um mandamento que contém um êxito, uma promessa. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor, teu Deus, te mandou, para que seus dias sejam felizes e tenhas vida longa sobre a terra. Honrar os pais conduz a uma vida longa e feliz. A palavra felicidade no Decálogo aparece exclusivamente relacionada aos pais. Essa sabedoria plurimilenar declara aquilo que as ciências humanas souberam elaborar há pouco mais de um século apenas. Isto é, que as marcas da infância marcam toda a vida. Pode ser fácil, muitas vezes, entender se alguém cresceu num ambiente saudável e equilibrado. Mas também é muito fácil perceber se uma pessoa provém de uma experiência de abandono ou de violência. A nossa infância é assim como uma tinta indelével que se expressa nos gostos, nas maneiras de ser, mesmo que alguns tentem esconder as suas feridas das suas próprias origens. Mas o quarto mandamento disse ainda mais. Não fala simplesmente da bondade dos pais. Ele não pede que os pais e as mães sejam perfeitos. Fala de gesto dos filhos, independentemente dos méritos dos pais. E diz uma coisa extraordinária e liberatória. Mesmo que nem todos os pais sejam bons e nem todas as infâncias serenas e tranquilas, todos os filhos podem ser felizes, porque alcançar uma vida plena e feliz depende do justo reconhecimento em relação a quem nos colocou ao mundo. Vamos pensar nessa palavra. Como ela pode ser construtiva para muitos jovens que provêm de histórias de dor e para todos aqueles que sofreram na própria juventude. Muitos santos e muitos cristãos, depois de uma infância dolorosa, tiveram uma vida luminosa, porque graças a Jesus Cristo se reconciliaram com a vida.
Por exemplo, podemos pensar no hoje beato já, mas nós no próximo mês santo, Santo Suplício. Aquele jovem napolitano que com 19 anos morreu reconciliando-se com tantas dores e com tantas coisas. Por quê? Porque o seu coração estava tranquilo, sereno. E ele nunca havia renegado os seus pais. Por exemplo, podemos pensar em São Camilo de Lélios, que teve uma infância desordenada e construiu uma vida de amor e de serviço. Podemos também mencionar Santa Josefina Bakhita, que cresceu numa escravidão terrível, ou no beato Carlo Gnocchi, órfão e pobre, ou até mesmo no próprio São João Paulo II, marcado pela perda da mãe em jovem idade. O homem, de qualquer história ele provenha, ele recebe desse mandamento a orientação que conduz a Cristo. Nele se manifesta o Pai verdadeiro, que nos oferece de renascer do alto. Os enigmas da nossa vida se iluminam quando descobrimos que Deus, já desde sempre, nos prepara uma vida como seus filhos, onde todos os atos são uma missão recebida por Ele. As nossas feridas começam a ser méritos quando, por uma graça, nós descobrimos que o verdadeiro enigma não é mais o por quê, mas por quem? Por quem aconteceu-me isso? Em vista de que obra Deus me forjou através da minha história? Tudo isso é revertido, tudo se torna precioso, tudo se torna construtivo. A minha experiência, mesmo que seja triste e dolorosa, a luz do amor, ela se transforma para os outros, para quem? Fonte de saúde. Então, nós podemos, assim, começar a honrar os nossos pais com a liberdade de filhos adultos e, com misericordiosa acolhimento, acolher os seus limites. Honrar os pais, eles nos deram a vida. Se você se afastou dos seus pais, faça um esforço e volte a eles. Volte a eles. Talvez eles estejam velhos, mas eles te deram a vida. E depois, entre nós existe esse costume de dizer coisas feias ou palavrões. Por favor, nunca insultem os pais e nem os pais dos outros. Nunca se insulta a mãe e nem o pai. Nunca. Tomem vocês essa decisão interior. De hoje em diante, nunca mais eu vou insultar a mãe ou o pai de alguém. Eles deram a vida e não podem ser insultados. Essa vida maravilhosa nos é oferecida e não imposta. Renascer em Cristo é uma graça que deve ser acolhida livremente. E é um tesouro do nosso batismo, no qual, graças ao Espírito Santo, um só é o nosso Pai, o que está no céu. Muito obrigada.